Sábado, dia 16 de agosto, o Bitcoin agora é $117.680, o Bitcoin que teve uma correção muito forte depois de romper as massas e continuou fraco, cara, aqui na região do 117. Nesse vídeo, galera, eu quero mostrar pra vocês o que eu estou fazendo com a nossa trade do Bitcoin, que continua aberta aqui, trazendo um lucro pra gente, mas também atualizar com vocês outras posições em trades em criptomoedas que eu abri durante esses últimos dias. Galera, não é segredo pra ninguém que os dados macroeconômicos lá dos Estados Unidos, o PPI, veio muito pior do que o esperado, o que fez o Bitcoin ter uma corrigida forte, tá? Não foi só o Bitcoin, o S&P e a Nasdaq nos últimos dias também viram uma quedinha. Porém, o Bitcoin tá sofrendo mais, o que afinal é normal. Quando sobe, a gente sobe mais, quando cai, a gente cai mais. Afinal, o Bitcoin é considerado um ativo mais volátil e um ativo de mais risco. Porém, cara, macro e longo prazo aqui falando, velho, o Bitcoin continua bonito. A tendência de alta, ela é feita por movimentos corretivos também. Não é uma linha reta de subida. Então, vocês podem ver que a gente teve movimentos corretivos aqui, a gente teve aqui, teve aqui, e tá vendo agora aqui também. Não é nada de outro mundo isso aqui. Afinal, poucos dias atrás, a gente estava aqui em $117 mil. O que a gente fez aqui pra mim, cara, é só continuar a nossa movimentação de alta. E esses tipos de movimentos são saudáveis, aliviam o RSI e fazem com que a gente crie uma boa base de peso para puxar o movimento de alta. Principalmente considerando que a gente está, sim, agora a gente atingiu o nosso primeiro ponto de suporte importante, que é a nossa região dos 116, $117 mil. Era esperado que o Bitcoin, ao menos, viesse retestar essa região aqui da nossa antiga LTB, que agora virou uma LTA. Inclusive, ontem eu enviei pra galera lá no nosso Telegram que eu tava adicionando um Bitcoin exatamente nessa região. Na hora que eu vi que a gente poderia estar estressando aqui e ter um repique momentâneo, eu readicionei um Bitcoin na nossa trade, na região de $117.500. Então, como vocês podem ver aqui na nossa Bybit, eu de fato adicionei um Bitcoin aqui. Porém, logo após, eu vi que a gente provavelmente tinha uma possibilidade de cair ainda um pouco para 115, 116, e eu fui e realizei esse Bitcoin com 1 ponto percentual de lucro. Então, eu comprei aqui e vendi aqui. E, cara, é basicamente a mesma estratégia durante todo o movimento, tá? A gente vem fazendo isso aqui no Bitcoin, não é de agora. É sempre assim. A gente longou lá no 112, 113 mil dólares, e quando o Bitcoin sobe, a gente vende, quando ele cai, a gente compra. Quando o Bitcoin sobe, a gente vende, quando ele cai, a gente compra. Quando o Bitcoin sobe, a gente vende nas máximas, quando ele cai, a gente compra. Então, o movimento de alta, quem sabe operar e está buscando boas trades, vai realizar os movimentos de alta e reentrar, né, reposicionar melhor em movimentos de queda que dão mais oportunidade. E é isso que a gente vem fazendo. E todas essas trades que eu vou fazendo, eu vou sempre avisando lá no nosso grupo VIP do Telegram, lembrando, é 100% gratuito, o link tá aqui na descrição. Só você clicar aí abaixo e você consegue seu acesso agora, tá? 100% gratuito para você entrar. Mas enfim, cara, Bitcoin continua muito bonito. Eu realizei essa parcial, então eu mantenho só a minha trade original aqui na Bybit, tá? Como você pode ver, são os 3 Bitcoins que eu quero carregar. Eu realizei 2 Bitcoins lá na máxima histórica. Então a gente continua nessa trade que já me deu R$170 mil de lucro aqui e ainda tem R$30 mil de lucro não realizado. Muito bacana. Mas bom, cara, por que eu acho que isso aqui não me preocupa? Por que eu vejo que movimentos como esse podem trazer oportunidades e onde que eu vejo uma próxima trade no Bitcoin? Cara, o que eu gostaria de ver aqui, tá? Eu não tô readicionando mais posições aqui, porque eu ainda acho que o Bitcoin pode fazer um movimentozinho como esse e vir querer buscar uma região mais abaixo, seja aqui no 114, 115, e caso ele venha retestar aqui pra gente essa nossa antiga LTB, que agora é LTA, eu gostaria de um flush, um pânico forte, com que a gente possa ter um repique em V, algo nesse sentido, e depois vir renovar as massas. Caso o Bitcoin faça isso, eu vejo que a gente pode ter uma trade muito boa. Por exemplo, na hora que ele cair aqui, eu provavelmente vou entrar em uma trade no Bitcoin e vou avisar lá no nosso grupo do Telegram. Então eu vou fazer uma entrada, mais ou menos durante esse flush, na hora que a gente começar a perder essa região aqui. Ter esse reteste a nossa linha de tendência, eu vou entrar em longo de Bitcoin. Na hora que o Bitcoin tiver um repique, que é mais provável no curto prazo, tá? É bem provável que a gente venha perseguir, é possível? Sim. Se for, eu vou ser estopado e pronto. Mas vamos supor que a gente venha realmente, tenha esse repique, eu vou realizar parciais próximo dessa região. Na hora que a gente começar a perder forças e mostrar que a gente pode cair de novo, eu atualizo meu stop loss para próximo da minha entrada e a gente fica pelo menos numa trade quase um 0 a 0, porém com potencial de risco de retorno muito grande. Porque não é uma trade que eu vou realizar depois aqui, eu vou carregar para cima das máximas históricas igual com a trade que a gente vem fazendo aqui. Foi exatamente a mesma operação que eu apliquei aqui com a galera do nosso grupo. Na hora que o Bitcoin veio estressar essa região, a gente adicionou um long no Bitcoin, tá? Com os stops mais abaixo. Então, se eu for aqui, eu enviei aqui a trade para vocês dia 1º de agosto, com entrada em 113.700 até 112.700, com stop em 111.500. Então, a gente veio, entrou durante toda essa região, o Bitcoin começou a ter repiques, eu realizei parciais aqui. Na hora que o Bitcoin começou a mostrar a fraqueza, a gente atualizou o nosso stop loss para a próxima da entrada. Tá? Então ficou com risco retorno de quase 0, com os alvos onde? Lá na máxima histórica. Então olha o nosso risco que a gente estava sofrendo para o nosso retorno. Na hora que o Bitcoin começou a subir, a gente realizou
porcentagens parciais de Bitcoin, aqui em 124 mil dólares, 124.500. Olha o ganho que a gente teve, cara. É um ganho de basicamente 10% na operação. Tá? Isso alavancado. Então, esse é o bonito. A gente entra no flush, realiza parciais do primeiro movimento de alta. Na hora que a gente começa a ter queda, a gente atualiza o nosso stop loss, surfa o movimento de alta depois. Eu quero um movimento similar nessa região, eu acredito que é bem provável, e é essa a minha estratégia no Bitcoin no momento. Beleza? Bom, Mac, por que você está olhando para onde? Por que você não está desesperado? Cara, a análise de sentimento tá muito claro. O Bitcoin continua em tendência de alta. A gente vê o CVD de novo renovando mínimas aqui, cara. Olha a divergência no nosso CVD. Isso aqui é impressionante. Olha o preço, onde ele tá, onde ele foi parar, tá? E olha o nosso CVD. Olha o tanto de venda a mercado. Olha o tanto de venda a mercado. Olha o tanto de liquidação de long. É tudo que a gente precisa para ter mais combustível para subir. Nosso long short ratio aqui tá em 1.3. Sendo que a gente tá de novo próximo das máximas históricas. Tá? Então o mercado não continua acreditando na alta. Muito pelo contrário, se a gente olhar o Fear and Greed, cara, a gente tá em neutro. Como que é possível? O Bitcoin tá em 117 mil. Acabou de romper as massas e a gente tá em neutro. A gente não vê ganância, a gente vê o pessoal, pelo contrário, o Bitcoin sobe, 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 e parece que vem mais medo no mercado. Então, cara, isso é impressionante como que o pessoal é irracional, como que até agora não entenderam que a gente tá numa tendência de alta, como que até agora a maioria do mercado quer ficar shortando, e como que a maioria do mercado perde dinheiro, tá? Essa quantidade de long liquidado só mostra que o pessoal, eles querem entrar quando a gente tá aqui. Parece que quando o Bitcoin tá em 125 mil dólares é mais bonito para poder fazer long quando não tá em 117. O que não tem explicação, tá? E é exatamente isso com que faz com que a gente não pare de subir. Cara, por que quando tava aqui todo mundo tava desesperado querendo entrar? Parece que o pessoal tá de sacanagem. Eu tô lá no grupo, eu fico vendo, Mac, agora, o que eu faço? Entra em Bitcoin. Cara, você vai entrar no Bitcoin em 125 mil dólares? Você tá de sacanagem? Não é possível. Sabe, não faz sentido uma coisa dessa. Então eu fico de cara, porque a gente tá aqui em 117, ninguém quer comprar. A gente tá aqui em 125, todo mundo quer. Eu tô falando que é pra comprar aqui. Não. Mas eu tô falando que não faz sentido você querer comprar aqui e aqui o Bitcoin mudar da noite pro dia, tá? Então vocês têm que ser racionais nesse momento, entender que a gente tá numa tendência de alta e queda são oportunidades, não é pra se desesperar em queda, beleza? Bom, dito isso, mercado em neutro, pela primeira vez aqui, a gente já tá vendo depois de um tempinho. A última vez que a gente ficou em neutro foi, coincidentemente ou não, no nosso fundo ali em 115 mil, antes da gente subir para 121. Então voltamos aqui para uma região interessante para mim. Caso a gente volte a estressar aqui embaixo, eu acho que esse sentimento vai piorar ainda mais e vai dar mais oportunidade. Então é essa trade que eu gostaria de pegar no Bitcoin para adicionar mais posições pesadas de coisas futuras. Bom, o que eu tô fazendo nesse momento então para me proteger do mercado, já que eu acredito que no curto prazo a gente pode ter uma queda? Cara, eu estou shortando altcoins. Não é segredo pra ninguém que a gente tá shortando LDO desde aqui do topo, tá? A gente tem uma trade por aqui que tá surfando mais ou menos menos 15%. Foi uma trade também que eu enviei lá no nosso grupo VIP Telegram, em dia 11 de agosto. Um short na LDO, entrada em 157 até 175, tá? Se a gente for pegar aqui, 157 é mais ou menos nessa região, 175 é pra cima. Então a gente entrou em um short aqui e a gente tá surfando toda essa movimentação até agora. Já realizei muitas parciais aqui na nossa trade, tá? Então se a gente for vir aqui em PNL, eu vou mostrar pra vocês que eu acabei fechando ao 100%, abrindo depois. Então olha, a gente tem aqui a trade na LTC, mas descendo aqui, cara, a gente tem $1.000 de lucro, aqui a gente tem 2.000, 2.000, 1.000, 4.000, 1.000, 1.000, 4.000, 4.000, 3.000, cara, várias e várias trades, olha, tudo que é LDO, tá? A gente ó, tem LDO $3.000 de lucro, $3.700, 4.900, aqui tem mais 1.100, então a gente tá surfando esse short aí, colocando dinheiro no bolso, porque a gente vai tendo movimentação de queda, a gente vai realizando parciais. Então não é segredo pra ninguém, o pessoal lá do grupo VIP também tá surfando essa trade, eu acredito que a gente tem potencial de vir mais pra baixo assim, tá? Afinal a gente tava muito esticado, eu mostrei que aqui no diário a gente tava em uma resistência importante, era muito improvável da gente romper essa resistência aqui de cara, tá? Olha, sempre que a gente tem uma correção, acredito que a gente tem potencial de cair mais, e eu quero surfar mais essa trade aqui com o pessoal do VIP. Lembrando, 100% gratuito, o link tá na descrição. Não é só isso, a gente também entrou em uma trade na LTC, tá? A Litecoin tava num padrão aqui usando essa LTA como suporte para poder fazer essa movimentação de alta, tivemos o rompimento. Na hora que a gente tem esse rompimento, eu avisei pra gente poder entrar bem no rompimento ontem, e acabou que de madrugada a gente teve um reteste muito legal também. Então a trade continua 100% válida para mim, que a gente só vai continuar renovando esses fundos, e a gente tem inclusive bastante potencial de vir buscar outras regiões de suporte meio mais abaixo, tá? Litecoin tá numa tendência de alta aqui no macro, se a gente for olhar aqui mais no longo prazo, a gente tem essa linha de tendência, então a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que pelo menos é um alvo muito conservador que a gente pode vir buscar, tá? A gente já pegou o nosso TP1, mostrando aqui pra vocês, foi uma tradezinha que eu enviei ontem também, às 11 da manhã, e a gente já pegou aqui o nosso TP1, a trade está aberta aqui, então mostrando pra vocês o meu iBit sempre, cara, aqui que eu prezo pela transparência, a gente já realizou
Basicamente, 13 mil reais de lucro, tem mais 12 mil reais de lucro nessa operação que não foi realizada ainda, e eu ainda acredito que tem bastante potencial da LTC vir buscar alvos mais abaixo aqui, que é onde eu quero realizar mais lucro nessa trade, beleza, galera? Então, cara, o que acontece? Pra mim, Bitcoin é o que chama tendência de alta, a gente pode ver essa dominância subindo um pouco mais, afinal, cara, a dominância tá sempre caindo, olha, então a gente perde um fundo aqui, perde fundo, então... Caso essa dominância venha subir, a gente vai estar lucrando, porque a gente está pegando altcoins que estão muito mais esticadas, que vão ter potenciais corretivos maiores, porém, a gente está mantendo um long no Bitcoin, que é onde ele está vindo retestar suportes importantes, está vindo em zonas de maior interesse de entrada compradora, então eu me posiciono em short em moedas que estão mais fracas, estão mostrando padrões que tendem a continuar esse movimento de baixa, cara. A gente teve aqui um rompimento em LTC dessa linha de tendência de alta, que vira resistência. Na hora que vira resistência, a gente ainda tem por cima aqui, dando um zoom para mostrar para vocês a lógica da trade, tá, galera? A gente tem aqui um bloco comprador, esse bloco comprador vira uma resistência muito forte, tá? Então, vocês podem ver que a gente teve o reteste aqui perfeito nessa região, que é exatamente onde a gente foi entrando em short. Porque a gente quebra a nossa estrutura, então a gente começou uma tendência de baixo. Na hora que a gente volta para retestar, esse bloco comprador age como resistência, pressiona o preço para baixo. O preço toma rejeição e volta a quebrar aqui. Se a gente perder essa base de preço aqui, é muito provável que a gente vai ver sim a LTC buscar ali os 113, 114 dólares, tá bom? Então, cara, minha estratégia nesse momento é essa. Estou com 2 shorts posicionados, tanto em LDO quanto em LTC. Tem muito lucro já realizado em LDO, tem um pouquinho aqui em LTC e nossa trade no Bitcoin também já tem bastante lucro realizado. Então essa é a minha estratégia no momento, espero que tenha ficado claro pra vocês. Cara, falar um pouquinho da Ethereum pra gente finalizar o vídeo de forma bem rápida. Tá em resistência, tá? Pra mim não tem o que fazer nessa região. Falei pra vocês que não era pra gente entrar em long aqui, não era aqui que a gente comprar em Ethereum, era aqui que a gente fazer investimentos de longo prazo. Muito pelo contrário, aqui era uma região onde eu estava realizando lucro, tá? Então realizei um pouco de lucro em TH em 4.600. Porque zona de resistência é a zona de colocar lucro no bolso e ser feliz. Mac, onde você vai olhar para um trade de Ethereum? Cara, só se a gente corrigir mais, tá? Eu quero ver que pelo menos, a gente vai sempre traçar uma Fibonacci, pelo menos o Ethereum chegar aqui na 0,68 ou na 0,5 de Fibonacci, que seria uma região próxima daqui, ou aqui pode ser que dê uma trade também. Enfim, eu quero ver o Ethereum ficar um pouco mais esticado, ficar um pouco mais em pânico, ver um pouco mais de estresse no RSI, um pouco mais de estresse no preço, e aí sim a gente pode considerar uma trade, um swing trade, não sei. Se eu identificar alguma oportunidade no Ethereum, eu com certeza vou enviar para vocês lá no grupo do Telegram. Lembrando, o link tá na descrição desse vídeo, 100% gratuito. Galera, por essa análise aqui é só. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para você não perder a análise de amanhã. Até o próximo vídeo.